Olá, gurizada! Tudo bem, guris e gurias? Meu nome é Grace Luz e vocês são todos muito bem-vindos ao Olho em Portal Tarô. Meninada, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. O nosso canal, a abordagem dele é uma abordagem mitológica. Por hora, ele gira em torno da mitologia grega. Futuramente será extensivo a outras mitologias. A Grécia Antiga é o berço de todas as civilizações. De lá surgiram grandes coisas como a medicina, como a filosofia. A gente tem grandes personagens dessas áreas na Grécia. E como eles eram um povo politeísta, eles criam em vários deuses. E esses deuses deram origem a vários mitos, a várias histórias fantásticas. E é baseado nessas histórias fantásticas que o oráculo mitológico foi criado por mim. A leitura ela obedece imediatamente uma associação das histórias dos personagens da mitologia com o tarô em si, o tarô tradicional. Por conta disso é que cada personagem, cada personagem que sai na leitura, ele exige o desenvolvimento de uma história que à medida que tu vai escutando, tu vai te adaptando à personalidade do personagem, né? Da entidade mitológica no caso. E isso faz com que tu te adapte ao que está sendo dito aqui. Então é para esclarecer como funciona a linha do raciocínio do Olho em Portal, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e bora lá saber o que a gente tem guardado para o mês de setembro. E aí, guris e gurias de Escorpião, como é que vocês estão, gurizada? Me conta tudo. Como é que tá? Tudo jóia? Meninada, vamos começar a nossa leitura então, separando um card desse aqui, que ele vai nos trazer, depois no final a gente vai ver, ele vai nos trazer a energia que vai acompanhar vocês no mês de setembro, tá? No final a gente dá uma olhada nele. Lembrando, gurizada, como sempre, que a leitura aqui ela obedece passado, presente e futuro nessa ordem, né? Mas não necessariamente. Vocês devem se integrar à leitura, tentar se adaptar da melhor maneira e também dizer para vocês que a nossa orientação ela serve para signo solar, lunar, ascendente e Vênus. Então, assim, às vezes quando eu não consigo me identificar na leitura do meu signo solar, eu vou lá e dou uma olhadinha no ascendente. Às vezes pode estar lá a minha resposta, né? E quando a gente quer saber alguma coisa mais assim a nível de emocional, aí a gente vai no Olha Vênus. E de comportamento, de sentimentos, a gente vai na Lua, né? No signo lunar. Então é tudo uma coisa assim integrada. Por isso a gente sempre aconselha. Eu, por exemplo, tenho bem mais do meu ascendente do que do meu solar. Bastante. Quase 60%, eu acho. E sempre assisto. Sempre que... A gente sempre tem os preferidos da gente, né? Os tarólogos preferidos. E aí, com os meus preferidos, eu sempre vou lá e assisto o solar e o ascendente. Um canal que eu super indico, que eu gosto muito, é da Amanda Eliazar. Acho aquela guria maravilhosa, aquela guria top, uma guria muito, tem uma energia muito bacana, né? Eu gosto muito dela. Não fico sem assistir a Amanda. A Paula também, a Paula Prada é outra guria que eu gosto muito. O Nerd, o Tarô Nerd, adoro. O Adrien Carlos também. Esses são os meus ídolos, né? Então, tem o Elion também gosto muito. Enfim, tem alguns aí que são os meus. Ah, Cartas pra Lume. Aquela menininha é uma doçura. Eu sou apaixonada pela leitura dela. Vamos ver então o que setembro tem pros caríssimos escorpianos. Tá bom aí, escorpião? Tá bem bom o teu jogo, bem forte. Vamos ver.
Mas vai melhorar, tá? Vejamos então, vamos começar. No fundo do deck, Escorpião, eu tenho aqui o Cronos, Deus do tempo. O que o fundo do deck nos traz? O fundo do deck nos traz assim uma observação efetiva sobre o meu momento, tá? Então o Cronos, que é o Deus do tempo, nos fala assim sobre racionalizar o tempo que tenho. Como é que tu tá aproveitando o teu tempo, caríssimo escorpiana? Como é que vocês estão organizando o tempo de vocês? Vocês estão fazendo as coisas que precisam ser feitas, estão protelando algumas coisas, vocês estão tomando as atitudes que são exigidas da gente ao longo dos dias, né? Que, normalmente, e por muitas vezes, a gente tem aquele mau hábito de deixar para depois o que eu posso fazer agora, né? Normalmente os escorpianos são ansiosos e não é o caso, mas como saiu a carta do tempo, então isso me faz saber que ou vocês estão usando o tempo de maneira lenta, né? Percebam que aqui a gente tem uma ampulheta, ó. O tempo tá passando. E o que eu tô fazendo com o tempo que eu tenho, né? Ou vocês estão precisando de tempo para fazer alguma coisa, ou seja, estão muito atarefados e estão precisando de mais tempo. Qual dessas duas situações vocês se encontram? Vamos ver. Nos outros fundos de deck, eu tenho... Nossa, só a carta boa. Eu tenho a Temperança, que é um arcano maior maravilhoso, que nos fala de espera. Espera para cura. Esperança, estou esperando o melhor momento para que as coisas se cumpram, para que a vontade de Deus se cumpra, porque a vontade de Deus ela não é cumprida no meu tempo, e sim no tempo dele. Então a temperança me faz saber esperar o tempo necessário para que as coisas se realizem. Vem junto com a estrela, que é outro arcano maravilhoso, que é outro arcano maior, que nos fala de cura, de esperança, de realização. E junto a esses vem o 3 de espadas. O 3 de espadas pesa um pouquinho. O que isso quer dizer, escorpianos? Quer dizer que vocês estão à espera, temperança, de uma cura, estrela, para uma coisa que dilacerou o meu coração. A carta do 3 de espadas, escorpianos, é a carta mais dolorida de todo o tarô. Na verdade, se não me falha a memória, no mês passado vocês saíram com essa cartinha também. Não tenho muita certeza, mas acho que sim. Sempre que ela sai, ela me choca. Então eu tenho uma breve lembrança. Eu acho que foi pro signo de vocês que ela saiu, sim. Então assim, essa mesma dor que estava lá no mês passado, ela permanece. Me faz saber que ela permanece, mas que agora tu tem essa esperança, essa vontade, esse entendimento que o tempo vai curar essa dor do teu coração. Tu conseguiu entender que a obra de Deus ela é feita no tempo dele, não no teu, e que essa obra ela vai ser feita gradativamente de forma a aliviar essa dor no teu coração. Que coisa bonita, escorpião, muito bonito, muito legal. Saber esperar e confiar em Deus. Isso aí não tem coisa melhor. Isso é literalmente o segredo do sucesso, né? Se a gente não acredita em Deus, em quem vai? Não é verdade? Mas bora lá, vamos ver então o que a gente tem. Escorpião, no tempo passado, a gente saiu pra ti aqui o Teseu. A palavrinha do Teseu é confiança. O Teseu é um cara muito maneiro, que ele é um herói, ele é um semideus, que ele entrou dentro do labirinto do Minotauro, que é aquele monstro que tinha a cara de touro e o corpo de homem. Ele entrou dentro do labirinto para matar o Minotauro, para salvar toda uma cidade, porque o Minotauro se alimentava de carne humana. Então, de tempo em tempo, o rei, pai do Minotauro, jogava inocentes lá dentro para ele se alimentar. Então, o Teseu entrou no labirinto, matou o Minotauro e saiu do labirinto. Detalhe, o labirinto era inviolável, não tinha como sair de dentro dele. Ué, Gracilusco, o que o Teseu fez? Ele contou com a ajuda de uma amada que se chamava Ariadne. Amada, que eu digo é amada de verdade, porque os dois eram apaixonados. Então, o que ela fez? Ela deu uma linha para ele, ele entrou no labirinto, matou o Minotauro e saiu seguindo pela linha que
fez uma estradinha, né? Fez uma trilha e conseguiu sair pro lado de fora do labirinto. Então por isso que a palavra é confiança, porque aqui a gente tem uma história de confiança mútua entre ele e a Ariadne. A Ariadne confiou nele para terminar com aquele sofrimento da cidade, que era a morte do Minotauro. E ele confiou na Ariadne para sair de dentro do labirinto, porque se ela não o tivesse ajudado, ele estaria lá até hoje, né? O labirinto foi construído para ninguém conseguir sair de dentro. Então aqui a gente fala de uma relação de confiança, Escorpião, que tu estabeleceu com alguém e é uma confiança mútua. Tipo assim, tu decidiu confiar numa pessoa e essa pessoa decidiu confiar em ti e juntos vocês fizeram ou estão fazendo um belo trabalho, tá? É uma integração original, uma integração soberana, tá? Entre tu e outra pessoa. A gente pode estar falando de relacionamento profissional, de relacionamento conjugal, fraternal, sei lá, enfim, na família. Enfim, foi um laço muito bem estabelecido entre ti e outra pessoa, que foi o laço de confiança. E vamos falar o que é verdade, né, escorpianos? Qual é a melhor coisa do mundo se não poder confiar em alguém? Diz pra mim, tem coisa melhor? Não tem, né? Pelo menos pra mim não tem. Poder confiar, que eu digo, é de olhos fechados, não é aquele confiar assim, com um aberto e fechado. Ah, confiar desconfiando. Não, confiar tipo, tá ok, o que tu fizer tá bem feito. Não tem coisa melhor. Essa relação de confiança estabelecida entre vocês, Escorpião, ela veio de uma grande dor de cabeça anterior, que é o 9 de paus. O 9 de paus é uma carta, pode olhar aqui, é uma tempestade, é uma carta que nos fala assim de tortura, de flagelo mental, de dor de cabeça. Então, essa carta me faz saber que essa confiança se estabeleceu depois de um grande maremoto, de uma grande esculhambação. Parece assim que teve uma guerra, uma sacudida, um terremoto, e aí depois do terremoto se estabeleceu essa relação de confiança. Tipo assim, precisou a casa cair para que tu pudesse te integrar com alguém. Essa integração, Escorpião, que tu teve, ela só foi permitida graças a essa influência do eremita. O eremita, ele é um arcano, Escorpião, que ele te diz assim: entra para dentro de ti, analisa o que está aí dentro, separa o que presta do que não presta e aí tu passa a tomar as tuas providências. Antes disso, não. Percebe que é um carinha solitário que tem uma luminária na mão. Essa luz serve para auto-iluminá-lo. Não é para clarear o caminho dos outros, é para clarear o seu caminho. Então, quando tu fizeste essa auto-reflexão, essa auto-introspecção, tu conseguiste ver dentro de ti o que estava certo, o que estava errado, o que estava claro e o que estava obscuro, e aí tu tiveste condições de te posicionar de maneira a resolver o que não estava legal. Isso é uma coisa muito rara de acontecer, escorpianos. É muito raro. É muito raro tu reconhecer o teu erro, é muito raro tu remediar o teu erro, é muito raro tu pisar no teu orgulho, admitir que tu tá errado ou errada para assumir uma nova postura ante a situação. Isso é só para os fortes, vou te falar bem a verdade. É das coisas mais difíceis de se fazer e de se ver. A gente quase não vê isso, é muito difícil. O ser humano, ele tem resistência em admitir o próprio erro, e quando admite, ainda é uma coisa assim, normalmente da boca para fora, ou seja, admite na hora, mas também não tenta reparar o erro, então fica o dito pelo não dito, aquela coisa assim, tu te faz que não viu, eu me faço que não fiz. Mas completamente errado. Então essa introspecção tua que levou a esse tormento, né, e essa abordagem desse tormento e esse novo posicionamento, isso te mostrou, Escorpião, que tu tinha muita coisa para colher. Aqui a gente tem 7 de ouros, ó. Com esse mergulho interior que tu deste, tu percebeu que
fazendo a coisa certa, ou seguindo pelo caminho da luz do eremita, tu entendeu que se tu seguisse por esse caminho, tu teria muito mais a ganhar do que a perder. O que tu quer dizer com isso, Grace? Eu quero dizer assim, ó, que a partir do momento que tu reconhece onde é que está o teu erro, que tu reconhece onde é que está a tua falha, eu não vou falar em erro para não ser uma coisa tão grotesca, mas tipo assim, tu reconhece onde está a tua falha, onde está o X da questão, e tu consegue clarear essa sombra, automaticamente tu tá pronto para colher coisas boas, porque o naipe de ouro, gurizada, é coisa boa, né? Quem é que não vai querer colher ouro, né? Claro que é uma metáfora, mas enfim, aqui nos fala assim de prosperidade. Então, quando tu assume o teu erro e tu resolve retificá-lo, automaticamente tu tá pronto para fazer a tua colheita, que já estava guardada lá para ti. Era só uma questão de tu identificar o que estava mal, ajeitar o que estava errado e ir lá buscar o teu quinhão. Era só isso. E foi o que tu fez. Isso é admirável, porque muito dificilmente isso acontece. Então, parabéns pra ti, guri, guria de escorpião. No presente, escorpianos, a gente tem a quimera. A quimera é um monstro, né? Que a palavrinha é hibridez. O que quer dizer isso aqui? A quimera, para começar, eu falei, ela é um monstro, né? É um monstro híbrido. Ela tem um pedaço de cada bicho. A cauda de um, a cabeça do outro tá lá. Por que a palavra da quimera é hibridez? Porque ela é uma mistura de coisas, de pedaços. Ela é uma colcha de retalhos, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Essa colcha de retalhos, esses retalhos são coisas que me foram sendo entregues ao longo da vida, são pedaços meus que foram sendo colados em mim ao longo da vida e que hoje me fazem a pessoa diferente que sou. É como se a quimera contasse a história da minha vida, com todos os pedaços, monstruosos ou não. Então assim, é como se hoje, escorpião, tu te olha no espelho e tu pensa assim, eu sofri, não foi pouco, eu padeci, né? Como todo mundo, né? Isso não é privilégio teu, mas assim, eu sofri, eu padeci e hoje eu consigo enxergar no espelho os meus cacos todos reunidos. E a parte sombra de eu ver os meus cacos é lembrar do que eu passei até o dia de hoje, mas a parte luz é saber que esses meus cacos estão todos juntos, formando essa colcha de retalhos que é a minha vida, é o meu eu, é a minha história. É isso que eu sou, é disso que eu sou feito. Monstruoso ou não, esse sou eu, essa sou eu. E isso é motivo de respeito, de autorrespeito para ti. Porque tu entender que com tudo que tu passou, que com tudo que viveu, hoje tu reúne todas essas coisas numa figura que é tu e que tu consegue te olhar e te identificar em cada caquinho daqueles ali, isso é muito legal. Porque, claro, entre cacos monstruosos tem cacos luminosos e isso vai formando um grande vitral, isso vai formando uma grande, um grande prisma, vai formando uma junção de cores e sabores que são resultado do que tu é, do que tu foi e do que tu te tornou, essa é a palavra, né? Então, assim, de qualquer forma, é gratificante, né? Digamos que hoje tu te olha e tu enxerga uma mandala, né? Cheia de cores e ali aquela mandala, ela te representa. Muito bem, essa visão que tu tens da tua completude, ela te coloca numa energia do 4 de ouros. O que é o 4 de ouros, escorpião? Olha só, tá vendo o homenzinho ali agarrado nas moedas? Esse arcano, ele nos fala assim, ó, de apego, de tu estar preso ou presa numa ideia, numa sensação, num planejamento. Ou seja, assim, eu não tenho muito interesse em sair da minha zona de conforto.
Eu sou tudo isso que eu tô vendo aqui, mas nesse momento, porque agora a gente tá na linha do presente, tá? Nesse momento eu prefiro me manter quieta na minha zona de conforto, prefiro não me manifestar muito, porque eu preciso me organizar para dar o próximo passo. Só que assim, qual é a próxima carta que vem aqui na sequência? O louco. O mago. O que o mago diz? O mago diz assim, ó, eu preciso me organizar, eu tô apegado, eu preciso me organizar para dar o próximo passo. Mas o mago, ele me fala do quê? Eu tenho tudo que eu preciso para dar o próximo passo. O mago, ele é um arcano que ele agrega os 4 elementos: o fogo, a água, o ar e a terra. Ou seja, para qualquer direção que eu for, eu tenho apoio da espiritualidade. É claro que como a gente tá... Quem é o mago? O mago é o mágico, é aquele que ele é ilusionista, ele te engana, ele te olha, quando tu olha de novo ele já tirou o coelho dentro de uma cartola. É um cara que tem a manha de virar o jogo a favor dele. Então, Escorpião, o que está acontecendo ali? Tu te enxergou então como a quimera, né? Tu é o vitral, a coxa de retalhos. Tu te posiciona de maneira a controlar o que tu precisa fazer antes de tomar qualquer atitude, porque tu tá na tua zona de conforto e tu não tá muito afim de perder o que tu adquiriu. Tu não tá muito afim de botar fora o teu trabalho de uma vida toda. Tu tá meio que pensando, não, para aí que eu também, né, não vou bancar o louco, né, na verdade. Então o que tu faz? Tu encara a energia do mago. E o mago diz o quê? Tu tem tudo que tu precisa para fazer o que precisa ser feito. Vou repetir. Tu tem tudo que tu precisa para fazer o que precisa ser feito. É só uma questão de parar, observar com cautela, que nisso vocês são experts, e tomar as melhores medidas. Na hora de tomar essa decisão, de montar esse teu plano de exercício, Escorpiano, o tarô te pede que tu não esqueça nenhum detalhe. Porque aqui a gente tem a energia do 5 de copas, que é a energia do arcano, que nos fala de um certo arrependimento. As pessoas normalmente dizem assim, chorar o leite derramado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, ó, as coisas não deram certo como eu esperava que dessem, e aí eu fico frustrado. Porque eu tinha planejado de um jeito e saiu de outro. Então, logo, sou incompetente. Não, a ideia é exatamente que não é para tu pensar isso. Por quê? Porque aqui de 5 copas, 5 taças, tem 3 viradas, 2 ainda estão em pé. Isso quer dizer o quê? Que tu não pode dar atenção só para o que não deu certo, porque tem coisas para dar certo. E os números 5 no tarô sempre nos falam de desafios a serem vencidos. Ou seja, por mais que a coisa esteja ruim, pode ter certeza que ela vai mudar, tudo muda, né? Não existe nada na vida que seja constante. Então, assim, essa carta nos fala assim de tu... A hora que tu resolver tomar uma atitude, organizar teu plano de ataque, vamos dizer assim, com o mago, que tu não fique triste se alguma coisa não sair como tu planejaste. Porque não dá pra ser tudo do jeito que tu queres, né? Alguma coisinha pode seguir errado. Então não te arrepende, tá feito, tá feito. É só seja previdente, ser previdente. Dá uma pensada antes de fazer, organiza bem a planilha direitinho, vou fazer assim, assim, assim. Pronto. Se alguma coisa der errada, entenda que tinha que ser assim. E que isso não é incompetência tua, não é fraqueza tua, e tá tudo bem. No futuro, o Escorpião, a gente tem o Hércules, o cara da força, o deus da força. Esse cara aqui é muito massa. Percebam que ele tem uma carapaça de um leão que ele matou, e essa capa ela é inviolável. O leão, chama leão de Nemeia, flecha, lança, nada atingia esse leão. A única coisa que tirava o couro dele era a própria garra dele. Então o Hércules, no primeiro dos 12 trabalhos, sufocou o leão e arrancou a pele com a garra do leão. E aí fez essa capa, porque daí era um manto de proteção. O Hércules é o cara conhecido de nós todos, que é o cara fortão, né? É um cara extremamente forte, preparado para a guerra.
O Hércules, além de forte, ele é inteligentíssimo, porque foi proposto a ele 12 trabalhos e ele foi lá e resolveu os 12, sendo que humanamente ele não teria conseguido resolver nenhum, porque ele era um semideus, ele não era imortal. Mas ele foi lá com a ajuda do divino, blá blá blá, e conseguiu realizar os 12 trabalhos. Então a gente está falando de um cara que tem uma força descomunal e uma inteligência tanto quanto. Então, Escorpião, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que no futuro, quando eu digo futuro, pode ser daqui a um minuto, tá? A tua força vai ser convocada para administrar a situação que vai se apresentar. E além da força, a inteligência também. Então, ou seja, qualquer bobeira, qualquer fraqueza, qualquer besteira que queira entrar na tua realidade, corta. Tu vai te posicionar como Hércules, que é o cara quentucho, tá? Esse posicionamento, Escorpião, ele vai te exigir uma escolha. Presta bem atenção. A carta dos enamorados, ela traz aqui o Paris, que é o príncipe troiano, e as 3 deusas. O Paris, ele teve que escolher qual das 3 deusas era mais bonita. E ele acabou optando pela Afrodite, que era a deusa da beleza e da fertilidade. Escolha errada. Por conta dessa escolha, aconteceu a grande guerra de Troia, que durou 10 anos. O que esse card nos diz? Tu vai ser obrigado a fazer uma escolha. E possivelmente tu vai ficar muito inclinado em fazer essa escolha com o teu lado emocional. Escorpianos são emocionais por natureza, né? Nossa, os signos da água todos são. Então, provavelmente tu vai ficar com a forte tendência de escolher com o coração. Mas aí essa carta nos diz exatamente o contrário. Escolha com a razão. Não deixe o coração falar mais alto, porque isso pode desencadear uma guerra de 10 anos. Não, brincadeira, mas enfim, pode dar ruim. A consequência não é boa. Quando sai esse arcano, normalmente ele nos fala que preferivelmente devemos avaliar a situação e escolher com a razão. Tu vai tomar a atitude certa, eu creio, porque aqui em seguida saiu o arcano do carro. O arcano do carro é uma carta de movimento, de certeza, de realização. Percebe que o arcano do carro, nesse deck não, mas normalmente vem um cara sentado num carro, numa carruagem com 2 cavalos, um preto e um branco, cada um indo para o lado. Também nos fala de escolha, né? Para que lado vou? Nesse caso aqui, é uma pessoa vestida de branco e uma de preto, que nos diz assim, ó, o que fazer? Realmente, Escorpião, presta bem atenção, essa situação ela vai te exigir bastante posicionamento, tá? Posicionamento e ação, porque essa carta é uma carta que nos pede, vai, não fica bobeando, escolhe o teu lado do jogo e vai. É pra ti mesmo, porque agora sim, o teu jogo fecha com o louco. Quem é o louco? O louco é o arcano, gurizada. Pode ver, é um homenzinho com uma trouxinha nas costas, pronto pra ser tirado do penhasco. Nem tá aí. Eu tô indo. Depois eu dou um jeito. Na hora que eu estiver caindo, eu vejo como é que eu faço. É uma carta que nos fala de coragem, até de uma certa inconsequência. Inconsequência no sentido de assim, eu vou fazer o que a minha intuição manda e já era. O resto depois eu vejo. Deus é comigo. Deus vai estar do meu lado. Então vamos lá. Aqui a gente tem a força, que vai te ser a força da inteligência, que vai te ser abordada. A gente tem a escolha por 2 vezes, tá? E aí a gente tem o posicionamento do louco, do atrevimento. Digamos que tu vai ter que te posicionar de maneira corajosa diante dessa situação. Por mais tormentosa que ela seja, por mais difícil que ela pareça, age com a razão e se joga. Como diz o ditado, mete o louco e já eras. E é isso aí mesmo. Escorpianos, vamos dar uma olhadinha então no card que saiu para vocês no início. A energia que acompanha vocês no mês de setembro é da tapeçaria de Penélope. A Penélope era uma rainha, mulher do Odisseu, chamado também de Ulisses. E aí o Odisseu foi para a guerra e os reis da volta tinha uma lei que dizia que se o rei não voltasse, ela tinha que escolher um outro marido entre os reis da vizinhança.
E ela disse pra eles, não, eu vou escolher então, porque ela tinha certeza que ele estava vivo, e ele estava, só que ele ficou 20 anos perdido. Ela, na Guerra de Troia, né? Aí ela disse, não, eu vou escolher um de vocês, mas primeiro eu vou fazer essa tapeçaria aqui, representando o barco do meu marido, e assim que eu terminar eu escolho. Só que ela foi muito esperta, ela fazia tapeçaria durante o dia e à noite ela desmanchava. Quando os pretendentes chegavam no outro dia, ela estava lá embaixo, aí tudo ficava tecendo. Toda noite ela fazia isso. Claro que ela foi descoberta. Então, que energia que a gente tem aqui, escorpião? Ó? Cuidado com uma atitude de possível engano a alguém, ainda que essa atitude seja por um bom motivo. Deixa eu te dar um exemplo. Tem um primo meu que, tipo, quer, sei lá, tem um primo meu que me convidou pra fazer uma coisa que não é legal. Ele é muito meu amigo. E aí eu tô sem jeito de dizer pra ele que eu não quero acompanhar, que eu não vou dar força pra ele. Então eu fico dizendo, não, hoje não vai dar porque eu tenho tal coisa pra fazer, amanhã não vai dar, né? Outro dia ele me liga, não, hoje eu não posso. Fica protelando aquilo ali, sabendo que o intuito é bom, é não fazer coisa errada. Mas ali à frente, o primo descobre e aí fica de mal contigo pra sempre. Então é um retardar com boa intenção que pode não dar boa ali na frente. Então cuidado, tá? A tapeçaria de Aracne, a tapeçaria de Penélope diz que cuidado com essa, aspas, boa intenção de enganar outras pessoas, tá bem? Porque não vai ser legal. Afinal de contas, engano é engano de qualquer maneira, seja com pensamento bom ou ruim, engano é engano, né, escorpião? Bom, gurizada, se vocês gostaram da leitura, deixe o like de vocês, agradeço muito a companhia de todos, né? Quem não é inscrito, por favor, inscreva-se que estiver nos visitando, quem já é, beijaço da Grace Luz, e vou me despedir de vocês pedindo para o nosso Papai do Céu que nos dê um mês de setembro de boas escolhas. Eu acho que vocês vão precisar bastante, tá bom? Discernimento para fazer boas escolhas. Tá, gurizada? Um grande beijo e até nosso próximo encontro.